Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dados da avaliação institucional. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Rúbia Andréia Duarte dos Santos. Eu sou gerente de educação da Inspetoria Madre Mazarello e faço uma atuação lá muito grande junto às escolas. E é um prazer muito grande falar sobre avaliação institucional pelos dados ricos que ela nos proporciona. E como que a gente vem trabalhando isso ao longo de 3 anos na nossa inspetoria e que tem dado muito certo. E o que nos fez, o que nos moveu a trabalhar com os dados da avaliação? A gente sempre tem uma preocupação, como os alunos estão indo, se estão indo bem, se estão indo mal. A Kátia até colocou no último diálogo de formação a respeito dos dados gerais em leitura e matemática, e eu vou retomar esses dados com vocês e mostrar como que a gente realiza os planos de trabalho, como que a gente faz para desenvolver todo esse processo junto com os alunos, como que a gente faz isso para eles estarem crescendo e se desenvolvendo. A maior contribuição que a avaliação que a Rede Salesiana de Escolas nos proporciona é os dados que elas nos fornecem. E é esses dados que a gente vai estar trabalhando. E o que é importante todos nós fazermos a partir desses dados? Ter a coragem de dar a primeira tomada de decisão. E isso foi o que nós fizemos lá na nossa inspetoria. A primeira tomada de decisão, qual que foi a nossa preocupação? Nos perguntarmos primeiro sobre a intencionalidade que nós temos de qualificar o ensino. Então, isso é uma questão real? É uma preocupação que nós temos realmente de fazer um aluno sair de um nível proficiente para um nível avançado? Essa foi uma pergunta que nos remeteu a realmente verificar se isso acontecia ou não em nossas escolas. Que escola que nós queremos? O nosso projeto pedagógico, político, pastoral tem atendido às nossas necessidades? A equipe gestora das escolas tem acompanhado o desenvolvimento? A segunda tomada de decisão foi verificar se existiam dados suficientes dentro desse processo da avaliação que fossem resultados legítimos e que nós pudéssemos confiar e que a partir deles a gente pudesse estar realizando algum trabalho. A fidelidade do trabalho desenvolvido a partir dos resultados foi fundamental para a gente efetivar a nossa prática. E aí sim, a terceira tomada de decisão refere-se à definição dos níveis de eficiência e ineficiência que nossos processos pedagógicos colocavam os nossos alunos à prova, que colocavam os nossos alunos a serem medidos por uma avaliação institucional externa. Então isso também foi muito precioso para nós. A partir daí, que rumo que nós decidimos tomar? Nós tivemos o quê? Que fazer uma análise crítica desses dados, e sem o medo, sem o temor do que nós iríamos encontrar. E claro que nós não estávamos acostumados ainda com a cultura da avaliação. Hoje eu já posso dizer com muita tranquilidade que nas nossas escolas a cultura da avaliação já está instituída. E eu quero socializar com vocês como que nós fizemos a leitura desses relatórios. E eu vou começar com os relatórios que nós realizamos, os relatórios gerais de leitura e matemática dos nossos alunos. Eu coloquei várias escolas da nossa inspetoria para vocês verem, para vocês realmente compreenderem como que é na prática, como que se dá. Todas as escolas eu coloquei o nome como Escola 1, para preservar a identidade da escola, mas todos os dados são dados reais. Então, o primeiro dado que eu vou trabalhar com vocês é o dado dos resultados gerais em leitura e matemática. Como vocês podem ver nos resultados gerais,
nós temos aí, né, uma questão longitudinal de 2009 a 2012 e já com a meta prevista para 2013. Como vocês podem observar no relatório, o que aconteceu? Para nossa surpresa e alegria, no nosso 5º ano em leitura, nós estamos com os alunos em 100% no nível avançado. E isso foi uma meta que não foi colocada, mas foi alcançada com muito sucesso. Já todas as outras séries, se nós somarmos o número de alunos nos níveis proficientes e nos níveis avançados, nós vamos ter todos em 100%. Nós não temos alunos nessa escola número 1 abaixo do básico e nem no básico. E isso é muito bom, porque como a Kátia mesmo nos sinalizou, o ideal é que nós tenhamos o maior contingente de alunos entre os níveis avançado e os níveis proficientes. Agora, como que a gente faz para chegar até aqui? Primeiro, nós fazemos todo esse levantamento por escola. Então, você, dentro da sua escola, você pode realizar esse trabalho. A partir daí, foi um segundo passo. O que a gente fez? Estabelecemos metas para cada subcompetência de cada área do conhecimento de língua portuguesa e de matemática. Esses dados todos, a avaliação institucional, ela já nos oferece. O que nós construímos com esses dados? A partir deles, nós criamos as nossas metas. Então, cada professor foi responsável de colocar uma meta que ele deveria alcançar para o ano seguinte. Então, a superação é na questão do próprio professor e da própria escola dentro daquela própria área de conhecimento. E o que é fundamental nós frisarmos? Que é um compromisso de todos da escola. Desde que a criança entra na escola, no nosso caso a gente recebe crianças a partir dos 2 anos de idade, ela já está em processo de aprendizagem. Então não é responsabilidade dos professores das pontas e nem somente dos professores de matemática e língua portuguesa. Então agora eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como essas metas foram estabelecidas das subcompetências. Vocês podem acompanhar agora da escola número 1 na área de leitura. Aí nós vamos ter as dimensões, em 2012 a porcentagem que a gente teve em cada dimensão e qual que é a meta prevista para 2013. E é interessante vocês verem aqui que dentro da medida de domínio, segunda dimensão de leitura, a menor porcentagem que nós tivemos foi 75%. Isso é uma média considerada alta, sendo que a média dos alunos para eles serem aprovados ou não de ano é 60%. Mas isso não nos garante ainda uma qualidade efetiva de ensino, porque os bons alunos, a média é acima de 85%. Já na questão de matemática, nós fizemos o quê? A mesma situação que foi feita em língua portuguesa. Nós pegamos todas as áreas, né, todos os descritores, as áreas de domínio e criamos o quê? Criamos metas para serem atingidas no ano de 2013. Então, isso foi feito até o ensino médio. Então, foram feitos com os 5º anos, com os 9º anos e com os 3º anos do ensino médio, para a partir daí nós construirmos os planos de ação. Os planos de ação eu vou mostrar para vocês também, mas antes eu gostaria de conversar um pouquinho, de falar um pouco mais com vocês, da gente aprofundar sobre algumas questões para desenvolver um bom plano de ação. Porque não é importante só a metodologia ou só a estrutura. O que é importante também é a caminhada que a gente tem até chegar à construção de um plano de ação eficiente, que vai colocar os nossos alunos, igual vocês viram lá no relatório geral, acima de 85% nos níveis avançados e proficientes. Cada escola, juntamente com seus professores, com a sua equipe de professores,
construiu com os mesmos as metas que eles achavam que seriam capazes de alcançar. Primeiro foi conversado que não adianta a gente sair de 60% e querer ir para 90%. As metas, elas têm que ser possíveis e passíveis de serem alcançadas, para que isso possa realmente ter uma efetivação e que isso possa ocorrer. Depois, o que aconteceu o segundo passo? Nós fomos estudar um pouco mais sobre os descritores, que a gente tinha que ter um domínio maior, que a gente tinha que ter um conhecimento maior para trabalhar com os nossos alunos. Começamos a estudar o instrumento todo da avaliação institucional. O boletim de resultados foi entregue para cada professor, desde a educação infantil até o ensino médio. Nós trabalhamos também com a Provinha Brasil, com o SAEB, com o SARESP e trabalhamos também com a própria avaliação que está dentro da avaliação institucional de língua portuguesa e matemática. A partir daí, foi sendo construído o quê? Um conhecimento maior, uma apropriação maior por parte dos nossos professores do que seriam esses descritores que constroem as competências, né? E que nossos alunos têm que ter habilidades para que essas competências sejam desenvolvidas. Agora, eu vou mostrar para vocês como que nós trabalhamos as subcompetências. Então, na área da dimensão leitura do quinto ano fundamental, vocês podem perceber ali como que nós estamos. Tem a dimensão enciclopédica, sistêmica, textual, variação linguística. E o material traz com uma clareza muito grande, explicando o que quer dizer cada uma dessas dimensões. Por isso que é fundamental, antes que o professor coloque as suas metas, que ele saiba o que quer dizer cada uma dessas dimensões. Aqui vocês podem perceber que em 2012, o nosso menor percentual foi 75% e o nosso maior percentual foi 84%. É uma média bem elevada. Aí nós vamos entrar agora para a tabela que é da medida de domínio segundo tipos de gênero textual e leitura. Então nós temos N tipos de gêneros aqui. O que eu destaco para vocês? Tem um gênero aqui que é 100%. Tem gênero aqui que é 98%, tem gênero aqui que é na faixa dos 80%. Isso é muito significativo, porque o menor que nós temos aqui, o menor percentual, é 66%. Aí, cabe ao professor ele definir, olha, então essa subcompetência que eu vou ter que trabalhar de uma maneira melhor e mais diferenciada, para que eu possa atender, esses alunos, para que gere uma aprendizagem mais significativa e para que esse percentual aumente. E a meta que a gente sempre prevê, sempre é uma meta acima do que a que a gente já possui. Quando chega em matemática, tem também a descrição das questões das dimensões que são pedidas, das áreas de domínio, e nós temos aqui nossos valores que a gente teve em 2012 e agora a nossa meta para 2013. Lembrando sempre que isso é medido em percentual. E o que aconteceu em 2012, em matemática, no nosso quinto ano? Nós tivemos uma média muito alta, acima de 75%. As professoras, elas entraram num consenso para colocar todos os percentuais acima de 80%, porque elas veem grande possibilidade disso acontecer. Quando chega a subcompetência de matemática, vocês podem ver também que nós temos percentual bem elevado e as metas também estão ousadas. E a situação de uso da matemática, que seria científica, cotidiana e pública, vocês podem ver também que os valores não se diferem muito. E lembrando, sempre as metas, elas são colocadas pelos professores. No nono ano, vocês vão ver também que a diferença é pequena para o ensino fundamental 2, mas já há uma pequena diferença. Vocês acompanhem na tabela aí
que é a mesma tabela que foi realizada com o 5º ano, nós realizamos no 9º ano. Aí tá aqui para vocês perceberem. Nós temos aqui percentual de 99%, de 94%, de 88%, 89%, mas temos também 40%. Então, isso aqui destoa de tudo o que a gente vê. Então, aí que está a nossa grande oportunidade que a avaliação institucional nos traz. Ela vislumbra isso para a gente. Então, se eu sei que meu aluno aqui, 40%, a dificuldade dele maior é em artigo, tem como eu potencializar isso nas minhas aulas. Então, a riqueza da avaliação, os professores, eles só vão se apropriando quando eles vão conhecendo, quando eles vão desmembrando, quando eles vão dando significado para essa avaliação. Por isso a importância de colocar meta, porque de 40%, o que esses professores colocaram? Querem chegar a 65%. Vocês viram que eles não querem chegar a 90%, a 80%, porque eles sabem que de 40%, se eles chegarem a 65%, já vai ser uma vitória muito grande. Mas eles viram potencial nessa turma que eles estão trabalhando, nesse ano que eles estão trabalhando. Por isso também que a avaliação ela tem que ser feita todos os anos, análise de dados todos os anos, e os planos de ação todos os anos são diferentes. Aí as pessoas podem perguntar: Rúbia, mas se a dificuldade é a mesma, será que o plano de ação não pode ser a mesma? Eu falo: claro que não, o seu aluno é diferente. Do ano passado para cá, eu cresci, eu mudei, eu melhorei em algumas coisas e piorei em outras. Quem dirá o meu aluno que está em formação? Então eu tenho que sentir a minha sala, a minha turma, com quem eu estou interagindo, para ver qual plano de ação vai ser adequado eu construir esse ano. Então isso é fundamental. Não dá para aproveitar plano de ação. Dá para aproveitar boas ideias, boas estratégias. Isso não só pode, como devemos aproveitar. Mas o objetivo e o foco tem que ser diferente. Se a gente ensinar sempre da mesma maneira, nós vamos ter o mesmo resultado. E o que é que a Avalia vem nos trazer? Vem nos trazer que a gente vai ter que pensar diferente. A gente vai ter que elaborar alguma coisa diferente para os nossos alunos aprenderem cada vez mais e de maneira mais significativa. O que vocês vão perceber é que no ensino fundamental 1, o percentual está um pouco mais alto. Isso é uma tendência de acontecer em todas as escolas. O Fundamental 1 sempre tem, né, um percentual mais alto e o ensino médio um percentual um pouco menor. E o que a gente busca? Equilibrar esses percentuais. Claro que o ensino médio ele vai exigindo do aluno outras estruturas mentais, o conteúdo vai se ampliando, vai aumentando, o número de conexões é muito maior que ele vai construindo ao longo da vida. Só que a gente quer aproximar esses valores, porque nós queremos todos os nossos alunos no proficiente e no avançado. Os nossos alunos só serão competentes se eles tiverem todas essas subcompetências bem desenvolvidas, e dentro dessas subcompetências estão todas as habilidades que eles devem, né, construir durante o ensino básico. Agora, uma questão que nos chamou muita atenção e é motivo de muito orgulho é que todas as questões da avaliação institucional, todos os descritores são contemplados nos nossos livros didáticos. Então, nós fizemos também uma análise. Nós fomos buscar os descritores, as competências e habilidades requeridas nas avaliações externas, fomos buscar dentro do nosso próprio material. E nosso material tem tudo lá. Então foi um exercício muito significativo para os professores, que eles conseguiram vislumbrar aonde estava o conteúdo, que competência aquele conteúdo trabalhava, que as habilidades eram desenvolvidas. Isso foi um crescimento muito significativo e ajudou muito na construção futuramente dos planos de ação. Nós tivemos a colaboração de vários pares na construção desses planos de ação, porque essa construção é uma construção que demanda
tempo, demanda energia e demanda conhecimento também. Então, teve 3 peças fundamentais que nos ajudaram nessa construção. Primeiro foi pela parte dos diretores das escolas, porque a direção pedagógica, ela tem que entender, ela tem que se inteirar dos processos pedagógicos que se passam na escola. Então a contribuição foi muito grande dos diretores. E como que eles contribuíram? Eles providenciaram todo tipo de material que nós solicitamos, como todas as provas, todos os boletins da avaliação externa, motivaram os professores e eles viram a importância que eram esses dados para a melhoria de qualidade de ensino das suas escolas. Então, essa posição do diretor de estar junto com o coordenador e com o professor, querendo esta melhoria, foi um ganho que não tem preço. Os coordenadores tiveram outro papel muito importante junto aos professores. Nós sabemos que o cumprimento das metas é responsabilidade de todo mundo, só que os coordenadores são os responsáveis por acompanharem essas metas para elas não se perderem. Então, eles fizeram um trabalho muito grande de acompanhamento e monitoramento. E os professores se sentiram apoiados e acolhidos porque tinham a quem recorrer. Deram visibilidade e credibilidade ao trabalho de todos os professores. As boas práticas foram socializadas nas escolas, uma escola com a outra escola também, uma ação que deu certo e uma também que às vezes não foi tão bem sucedida, sempre era levado para as reuniões, discutido com o grupo todo. A transparência foi fundamental e o coordenador mediou todo esse processo. E outra questão que o coordenador o tempo todo esteve junto ao seu professor foi a questão de ser o seu formador, porque uma das principais contribuições do coordenador pedagógico dentro da escola é ser formador do professor. Então, o tempo todo ele esteve junto com o professor. E agora, como não podia faltar, a peça principal para o desenvolvimento e efetivação dos planos de ação foram os próprios professores, que eles são os autores, que eles são os que dão significado ao conhecimento, foram os que deram vida a esse projeto. Os professores contribuíram de uma forma muito rica e nos surpreendeu com a sua dedicação, com o seu empenho e entusiasmo. Eles conheceram e apropriaram-se das matrizes da Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB e Enem. E o que foi mais interessante nisso tudo foi que mesmo os que já tinham conhecimento desses instrumentos, eles se apropriaram ainda mais desses instrumentos. E isso foi fundamental. Não teve um professor que falasse, olha, isso aqui eu já conheço, não quero saber. Todos se colocaram numa posição de humildade frente à aprendizagem. E isso também que os alunos fazem. Isso é muito importante em qualquer processo de aprendizagem. Todos os professores tiveram acesso a esses instrumentos e compreenderam a sua concepção. Porque mais do que eles conhecerem e se apropriarem, é saber qual concepção que permeava esses instrumentos. E o que eles chegaram à conclusão? Que é a mesma concepção que está inserida no nosso material da Rede Salesiana de Escolas, que faz parte do nosso projeto pedagógico. E isso veio fortalecer mais uma vez a prática dos professores em sala de aula. Verificaram se o currículo da escola contemplava as habilidades requeridas nos instrumentos citados. E eles viram que todas essas habilidades eram contempladas, sim. Fortaleceram o uso com propriedade do material da Rede Salesiana de Escolas, porque eles puderam fazer um link entre o material e entre tudo aquilo que eles estavam estudando. E isso enriqueceu muito as nossas formações. Com o boletim de resultado em mãos, eles fizeram um levantamento de todos os descritores e verbos operatórios que apareceram no documento.
verificaram habilidades a serem trabalhadas para que os alunos adquirissem competências e desenvolveram um plano de trabalho por disciplina que possibilitasse o cumprimento das metas estabelecidas. Então, vocês podem ver que os nossos professores tiveram uma disponibilidade muito grande para o estudo e, principalmente, para eles verem a riqueza que esse material nos traz. Porque antigamente, eu falo isso pelas nossas escolas da IMM, nós tínhamos a boa vontade de querer fazer alguma coisa com os dados, mas nós não conseguíamos. O máximo que a gente conseguia fazer era colocar nas escolas aulas à parte no contraturno, ou como monitoramento, ou como uma recuperação constante, ou como uma aula à parte para os alunos. Aí cada escola colocava um nome diferenciado, oficinas de matemática, oficinas de língua portuguesa, só que isso não estava levando a nenhum resultado eficaz. Então, nós vimos que o caminho não seria esse, o caminho teria que ser outro. Então, toda essa análise que eu já socializei com vocês serviu para a gente ver, olha, o caminho é outro, como que nós vamos fazer? E aí veio a necessidade de sistematizar e organizar. Então, nós já tínhamos em mãos os resultados dos nossos alunos, as proficiências que eles tinham, tanto em leitura quanto em matemática. Nós já tínhamos também o aproveitamento deles nas subcompetências de matemática e de língua portuguesa, do 5º ao 3º ano do ensino médio. Então, aí que chegou a hora, vamos ter que montar o quê? Um plano estratégico. E todo plano estratégico ele é composto pelos planos de ação. E os professores desenvolveram os planos de ação. E agora eu vou mostrar para vocês o que são os planos de ação que nós desenvolvemos na nossa inspetoria e que nós tivemos esse sucesso todo pela escola número 1 que eu apresentei para vocês. Todos os anos nós estamos construindo os planos de ação para cada ano vigente. Então, o plano de ação de 2013 das nossas escolas, eles já foram construídos pelos professores. Cada professor da sua área de conhecimento, tanto em língua portuguesa como em matemática, fizeram seus planos de ação. Visando o quê? Visando as metas que ele mesmo colocou para cada subcompetência. Então, aqui tem um exemplo que eu trouxe para vocês de um plano de ação. O plano de ação vem a escola, onde é identificada a escola, a função, se é professor, professor de que série que é, e o responsável. O responsável sempre é o professor e o coordenador, porque é o coordenador que acompanha esse desenvolvimento desse plano de ação. Porque o plano de ação não é o planejamento anual do professor. É um plano que está visando a superar as metas que o próprio professor se colocou. Então, esse plano tem outra dimensão e tem outro caráter. Um plano não substitui o outro, eles têm funções bem diferenciadas. E quanto mais bem feito o planejamento anual do professor for construído, mais vai ajudar a ele fazer este plano de ação. E aí no plano de ação, nós vamos ter aqui o item. Aqui está como, por exemplo, gênero textual. Qual gênero? Artigo. Essa escola está com 70% de aproveitamento no gênero textual artigo. Qual que é a meta que ela se propõe? Aí para 74%. Aí ela vai construir o quê? Os objetivos que ela quer e quais as ações previstas que ela vai fazer. Por que isso é importante? Porque para cada subcompetência nós temos que ter objetivos claros e ações claras se nós queremos atingir um percentual. E o percentual ele tem que ser definido. Vocês viram que essa escola de 70%, ela só quer chegar a 74%. Nossa, mas é muito pouco, por que já não coloca 90%? Nós crescemos aos poucos. Uma escola não sai de 70 e vai para 90. Então, se a gente chegar no final de 2013 com a leitura que 2013 conseguimos chegar em 74, nossa, que beleza, a meta do professor foi alcançada.
E quando o professor ele constrói o seu plano de ação, ele se sente responsável também por atingir a sua meta, porque a meta foi estabelecida por ele e ele que construiu o seu plano de ação. Então, ele que sabe quais são os objetivos e quais são as estratégias para a sua turma. E isso é fundamental num plano de ação. Todos os planos de ação vão para a coordenação e a coordenação olha, discute com o professor, vê se é o melhor caminho e é encaminhado também à gerência de educação, na qual eu sou responsável na sede em Belo Horizonte. Então, isso passa por várias pessoas, para quê? Para que a gente possa socializar, que a gente possa divulgar e que entre nós possamos crescer e atingir as nossas metas. E isso tem tido um resultado muito significativo. No plano de ação, o que a gente contempla também? Nós fazemos um cronograma das ações. Nós escrevemos todas as ações e marcamos quais os meses que essas ações vão acontecer. Porque a escola é muito dinâmica. A escola, nós temos várias atividades. Nós não temos só esse plano de ação para desenvolver, nós temos outras atividades também. Então, nós temos um cronograma no qual o professor distribui durante o ano as ações que ele vai fazer para que ele atinja aquela meta ali, quais os períodos que ele vai fazer. Tem determinados planos de ação que ele vai trabalhar somente 2 meses com os alunos. Tem outros que ele vai trabalhar todos os meses, tem outros que vai ser um mês só. A questão não é o tempo, a questão é a intencionalidade. E o cronograma vem ajudar para o professor se organizar e fazer um mapeamento da sua prática pedagógica. E isso tem trazido grandes resultados para a gente. Eu volto a dizer para vocês, aquele resultado que eu trouxe da escola número 1, que nós estamos com os nossos alunos todos com 100% de aproveitamento no avançado e no nível proficiente, foi fruto de um trabalho de 3 anos, a longo prazo. Para isso, vocês têm que acreditar no processo e ver a riqueza que a avaliação nos traz. E esses planos de ação faz parte do cotidiano do professor, fica na pasta do professor, ele vai reler, olha, o coordenador senta, como que você está, como que você já conseguiu desenvolver até aqui, como você está sentindo que os meninos estão dando conta dessa demanda, não estão, os professores conversam por área, trocam ideias, os professores do ensino fundamental têm uma relação muito grande com os professores do ensino fundamental 1 e com os professores do ensino médio, porque a responsabilidade é de todos, as pontas elas estão sendo avaliadas pela avaliação institucional, mas a responsabilidade é de todo mundo. E o que nós percebemos? Esses alunos que estão com 100% no nível avançado em leitura no 5º ano, esse ano de 2012 que passou, em 2013, eles continuam sendo os nossos alunos e eles chegaram com o nível máximo de proficiência. Então, cabe nós, do Fundamental 2, darmos continuidade a esse trabalho. Para isso que exige um trabalho em sintonia, exige um trabalho em equipe e que a escola se veja como um todo. Por isso que é fundamental a participação de todos, porque o diretor da escola, ele vê a escola, ele enxerga a escola, ele sente e vive a escola como uma única escola, porque a escola tem uma linguagem única. Os coordenadores também fazem seu trabalho em equipe, então é a equipe de coordenação. Os orientadores educacionais, o trabalho em equipe também, os coordenadores de pastoral e os professores. E toda a escola forma a comunidade educativa. E todos nós queremos a mesma coisa, melhorar a qualidade de ensino das nossas escolas, porque nós buscamos tanto a excelência da qualidade acadêmica, mas também a excelência da formação humano-cristã. Essa é a base do carisma salesiano e é nisso que nós, salesianas e salesianos, temos que acreditar. Então a avaliação veio para nos ajudar, para nos fazer crescer. E foi uma alegria muito grande o ano passado que nossa inspetoria ganhou o Prêmio Nacional de Gestão Acadêmica
com este trabalho desenvolvido da avaliação, porque realmente é um trabalho que traz resultado. Dá trabalho? Dá, mas educação tudo dá trabalho, só que é só a primeira vez quando a gente vai fazer. Depois que nós já internalizamos o processo, começa a fazer parte do nosso dia a dia. Nós temos relatos de vários professores que falam como que fazer planos de ação ajudaram ele a melhorar a prática dele em sala de aula e dele ter uma apropriação diferenciada da sua disciplina, do seu conteúdo e da sua área de conhecimento. O que torna a questão delicada em todo tipo de avaliação, principalmente na avaliação dos alunos, quando nós colocamos metas, é o quê? É quando a nossa meta não é alcançada e o nosso percentual é menor do que o ano anterior. Porque até a meta em si não ser alcançada não é o grande problema. O problema maior é quando a meta que foi alcançada é inferior à meta do ano passado e não à meta que foi estabelecida. Aí sim, nós temos um problema mais sério que a gente tem que olhar com uma atenção maior também. Nós ainda não tivemos essa experiência de ter um percentual menor do que o ano anterior. Nós já tivemos de não alcançar as metas, mas isso não quer dizer que este ano de 2013 isso não possa acontecer. Ninguém está livre disso, mas nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Isso eu estou falando no relatório de avaliação dos alunos, porque os próximos 2 relatórios eu vou falar no outro diálogo para vocês. O que eu quis socializar hoje com vocês foi uma prática que nós realizamos na IMM, espero que tenha contribuído para vocês e fazendo uma retomada geral. O que a gente fez? Mostrei para vocês como que a gente faz uma avaliação longitudinal, como que a gente estabelece metas, como que a gente constrói alguns planos de ação, o papel do diretor nas escolas, diante da avaliação institucional, dos coordenadores pedagógicos e dos professores. E eu quero deixar o testemunho aqui para vocês que dá certo. O importante é vocês fazerem, realizarem e acompanharem, que os resultados virão, porque os resultados vieram até nós. Agora vocês vão ter o chat com o professor Marco Antônio, ele é coordenador pedagógico do Colégio Pio XII e vai poder esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham ou queiram perguntar, como foi esse processo todo junto com os professores, na inspetoria. E eu deixo só um recado para vocês, o trabalho em equipe é fundamental para que as metas se cumpram. Boa noite para vocês e muito obrigada.